para começar, gostaria de pedir que você falasse um pouco sobre a sua família de origem, né? Onde você nasceu, sua ascendência, né? E também depois da sua família, da sua escolaridade, ainda antes da universidade. Bom, eu sou uma mulher nascida e criada, como se diz no norte, em Matosinhos. Matosinhos é uma cidade do distrito do Porto, muito próxima do Porto, dista a 10 quilómetros. E, portanto, toda a minha vida foi, digamos assim, feita em Matosinhos, a minha infância, a minha juventude, frequentei o ensino secundário nas escolas em Matosinhos e quando fui para a universidade a minha relação de maior proximidade com a cidade do Porto intensificou-se. Foi nessa altura que eu ainda viajava de Matosinhos para o Porto de elétrico e portanto, fiz a minha formação em Psicologia de 4 anos. Na década de 1980, ainda a Faculdade de Letras da Universidade do Porto estava situada no Campo Alegre. Continua lá situada, mas num edifício mais antigo, entretanto há mais de 20 anos mudamos para o edifício atual. Isabel, mas antes de progredir para aí, os teus pais, a tua mãe, o teu pai, já aí vou, irmãos, como é? Já aí vou. Portanto, as minhas origens são, do ponto de vista do lugar na estrutura social, muito, muito humildes. Eu posso dizer que sou filha do operariado industrial e em que a escola e a universidade representou para a minha geração uma plataforma de mobilidade social ascendente como nunca, ou melhor, eu diria que hoje essa plataforma está mais comprometida do que na minha geração. E portanto eu sou neta precisamente de um casal de pescadores que vieram, o meu avô e a minha avó vieram da Póvoa de Varzim, também uma cidade reconhecida, mas também uma comunidade pescatória muito importante na região norte do país. E ambos vieram para Matosinhos, porque o mar, apesar de tudo, era mais calmo, aí se instalaram, tiveram 6 filhos. O meu avô era um pescador muito reconhecido, foi um dos fundadores do Instituto de Socorros a Náufragos, era para mim um herói, porque ele já na velhice ostentava as medalhas que tinha recebido pelos atos de bravura, porque ele com os seus homens lançava-se ao mar nas tempestades mais difíceis para salvar os companheiros e portanto era um homem muito reconhecido em Matosinhos pelas suas qualidades como pescador, mas também por ter fundado praticamente o Instituto de Socorros a Náufragos na modalidade em que existia naquele tempo. E a minha avó foi para mim sempre uma grande inspiração, porque a partir dela eu aprendi a cuidar dos outros. A noção do cuidado que a minha avó tinha com a família, com os vizinhos, com o próximo, foi algo de extraordinário para mim como aprendizagem e valor fundamental, porque eu desde muito nova, os meus avós eram pescadores, o meu avô era pescador, a minha avó ajudava na faina, como muitas mulheres, que eu depois na minha tese de doutoramento estudei numa freguesia muito próxima de Matosinhos, a freguesia de Lavra. A minha avó ajudava o meu avô na faina do mar, era ela que cuidava das finanças, era ela que cuidava da família, da venda do peixe e portanto eu cresci a testemunhar isso tudo, esta dinâmica e esta força muito importante das mulheres na comunidade pescatória. E portanto a minha mãe
foi dos 6 filhos a filha mais nova e foi a mulher que rompeu com esta herança, digamos assim, de trabalhar no mar. A minha mãe foi procurar, encontrou um homem fora do meio pescatório, que até era um operário mas qualificado e que trabalhava na APDL, a Administração dos Portos do Douro e Leixões, portanto ele na altura já era funcionário público, o que representava para a minha mãe um patamar de mobilidade social e uma forma de sair do meio pescatório. E a minha mãe também, portanto, fez a escolaridade, mais tarde, já a trabalhar também na função pública, estudou à noite para a aspiração dela, porque sempre trabalhou num centro de saúde, não era só ser administrativa, mas ser enfermeira, porque na altura dela, com o 10º ano, ou com o 9º ano de escolaridade e o 11º, já conseguia ser enfermeira, estudar para ser enfermeira, portanto já foi uma mulher que naquela altura era empoderada ou que se queria empoderar. E, portanto, o meu exemplo é de facto, eu tenho muito orgulho nas minhas origens. Eu acho que não seria a pessoa que sou hoje se não tivesse nascido neste meio e se não tivesse sido educada por 2 mulheres muito fortes. A minha avó e a minha mãe. Porque a minha mãe ficou viúva muito cedo, aos 35 anos. E, portanto, toda a minha educação foi realizada neste contexto altamente feminino. Pela minha avó, pela minha mãe, pelas primas que depois ficavam em casa e que iam cuidando dos sobrinhos. Portanto, esta linha, aquilo que a Sociologia da Família nos diz, não é? E que nós conhecemos, esta linha, e sobretudo no meio operário e pescatório, esta linha feminina do cuidado foi de facto uma influência muito forte e da preocupação com a família e o bem-estar dos próximos, dos outros. Eu tenho sempre Os irmãos? Tenho um irmão, a minha mãe também rompeu, portanto, com a linha da família numerosa, porque todos os meus tios têm muitos filhos, ou seja, só a minha mãe é que teve 2 filhos e só um tio meu, dos rapazes, porque eles, filhos dos meus avós, digamos, meus tios, eram 6, 4 rapazes e 2 raparigas. Só o rapaz mais novo é que teve um filho. E porquê? Porque casou tarde, porque andou toda a vida embarcado, porque na família os filhos dos meus avós, homens, foram todos pescadores. E quando não estavam na pesca, estavam embarcados, portanto, era assim que era designado, estavam embarcados, portanto, longas temporadas em navios, não é? E regressavam, passado meses, a casa. E esse meu tio esteve muitos anos embarcado e, portanto, a idade foi passando e quando ele desistiu da profissão e quis regressar à terra, decidiu encontrar uma mulher e constituir família e, portanto, só tiveram um filho e a minha mãe 2. Porque os outros meus tios todos tiveram uma descendência numerosa. Uma média de 10, 6, 7. Portanto, a minha família, lá está, apesar de eu ter perdido meu pai muito cedo, eu estava portanto ele faleceu em outubro de 1976, eu ia fazer 11 anos, lembro-me como se fosse hoje, porque naquela altura passava a telenovela Gabriela e foi um fenómeno, vocês aí no Brasil, mas onde eu vivia era um fenómeno, porquê? Porque a minha avó, apesar de meu avô ser pescador, meu avô era um pescador notável, que vivia bem, tinha barcos, tinha uma casa grande, com um quintal muito grande, as traseiras dava para uma comunidade, digamos, com muitos vizinhos, mas a casa da minha avó era muito grande. E a minha avó na altura era a única que tinha televisão. E, portanto, havia aquele costume da minha avó, ao final do dia, depois de jantar, abria a porta e os vizinhos que quisessem ver televisão iam à casa da minha avó e, portanto, aquilo era uma sessão comunitária em que toda a gente assistia à telenovela, aos concursos. Portanto, a casa da minha avó estava sempre cheia de vizinhos, de amigos, de quem quisesse lá entrar ou precisasse de uma refeição. É esta a memória que eu tenho da minha avó. Não havia uma pessoa, um pobre, um sem-abrigo, que fosse à casa da minha avó e que saísse lá
sem comer ou sem apoio. Portanto, eu lembro-me quando o meu pai faleceu, estava a passar a telenovela e, portanto, os velórios eram feitos em casa, a casa foi toda decorada, como era a altura, com aquela decoração própria do velório e aquela militância da vizinhança, e, portanto, não se ligou a televisão durante umas semanas, não é o tempo de luto, mas os vizinhos estavam todos no velório do meu pai, dia e noite, dia e noite. Isto, reparem, passaram 40 e muitos anos e eu emociono-me sempre com estas memórias. De facto, a solidariedade de vizinhança era extraordinária. E eu, apesar destes eventos que nos marcam para toda a vida, não é? Eu nunca me senti só, nunca me senti só, porque a solidariedade de vizinhança, as redes amicais e familiares eram de facto muito fortes e muito acentuadas nesta família e que eu tenho uma enorme honra e gosto de pertencer e de ter sido criada por estas primas, por estes primos, pela minha avó e pela minha mãe. Sim. Não, perdão. Eu perguntava da sua educação formal, escolas que você estudou. Sim, lá está. Como eu disse, a minha mãe ficou viúva muito cedo e para ela era muito importante que os filhos permanecessem na escola, não saíssem da escola. E isto era mais um marco de ruptura com o que era comum naquele meio social. Portanto, as crianças saíam muito cedo da escola e portanto, ingressavam no mercado de trabalho em atividades não qualificadas. E a minha mãe não. A minha mãe queria que os filhos estudassem. E, portanto, desde cedo nos incutiu a consciência de que a única forma de mobilidade ascendente para nós era a escola. E ela investiu sempre nisso, apesar de viúva. Portanto, eu e o meu irmão estivemos sempre na escola. Fizemos o secundário. Os professores diziam muito à minha mãe que eu nunca devia sair da escola, recomendavam-lhe isso porque devia continuar a investir e a apostar na minha formação escolar formal, e assim foi, eu tive todas as oportunidades, até, portanto, eu fiz o 12º escolaridade, o secundário, o 12º ano, ingressei na universidade e aí descobri a Sociologia. Em que ano entraste, Isabel? Eu entrei no primeiro curso de Sociologia, portanto, 1983, 84. Portanto, foi o primeiro ano do curso de Sociologia na Universidade do Porto. Antes disso, portanto, 83, 84, 82, 83, eu ainda frequentei o primeiro ano de Serviço Social, porque na Universidade do Porto não existia o curso de Sociologia. E, portanto, mais uma vez, marcada um pouco sempre esta preocupação com a minha situação familiar, eu nunca coloquei a possibilidade de estudar para fora da Universidade do Porto, porque eu não queria deixar a minha mãe sozinha, embora ela não estivesse sozinha. E, portanto, eu achava que devia tentar estudar no Porto e estar sempre o mais próximo possível da minha mãe e da minha família. E assim fiz. Eu fiz um ano de serviço social, também gostei muito, e depois, mal abri o curso em Sociologia na Universidade do Porto, eu não hesitei e candidatei-me de novo, ingressei e fiz os 4 anos. Mas de onde veio o interesse pela sociologia? Como é que você tomou contato, vamos dizer, com essa área do conhecimento? Essa questão é curioso que me fizeram também nas provas de agregação, inclusivamente foi o professor Machado Paes que me fez essa questão. E eu acho que tem muito a ver com a minha origem social e com a necessidade que eu tinha sempre, quando eu era mais nova, de compreender os contextos em que nasci, em que vivia e, nomeadamente, interpretar um conjunto de comportamentos que eram muito próprios desta classe, destes meios em que eu gravitava, digamos assim, e com as pessoas que eu me relacionava. E, portanto, eu sempre tive muita preocupação em perceber as dinâmicas familiares, as questões
notem, estes meios pescatórios sempre foram muito marcados pelas questões da violência doméstica e de género, portanto, compreender muito o comportamento das pessoas que, apesar de tudo, estavam muito nas margens. Eu costumo dizer, estavam muito nas margens, e eu queria encontrar uma disciplina que me ajudasse a compreender estas dinâmicas, estes comportamentos, mas também, note, como é que, digamos assim, estas pessoas destes contextos, no fundo, acabam por ser resilientes e ter algum poder transformador sobre realidades que são demasiadamente opressoras e constrangedoras. E eu acho que eu nunca neguei a minha origem social, como eu disse, tenho muita honra dos valores que aprendi nos meus contextos de origem, familiares e sociais, mas sempre fui muito movida pela necessidade de compreender alguns comportamentos que desde muito cedo eu já percepcionava como sendo de alguma forma paradoxais. E portanto esta necessidade de trazer para o centro da sociologia aquilo que eu via desde muito cedo nas margens. E notem que toda a minha carreira académica de investigação científica, eu digo para mim própria que continuo a investigar nas margens e a tentar trazer para o centro da sociologia e da explicação sociológica pessoas, mulheres, categorias sociais vulneráveis, digamos assim. E portanto eu acho que tem muito a ver com a minha identidade, não é? E com a minha origem de classe. Notem que só para acrescentar, não é fácil eu assumir a minha origem de classe, porque a academia muitas vezes lida de uma forma preconceituosa com pessoas com a minha origem, mais ainda quando são mulheres. Todos os dias eu tenho que lembrar, às vezes até colegas, de que a universidade, aquele lugar também é meu e que eu conquistei por direito próprio. Estudei muito, foi sempre essa a mensagem que a minha mãe me deu. Tu tens que estudar muito para sair deste meio social. Não porque eu o negasse, mas para ter uma vida melhor. Porque foi sempre essa a mensagem que a minha mãe me passou, que eu só conseguiria ter uma vida melhor se estudasse muito. E portanto eu, muitas vezes, ainda hoje na academia, nos é lembrado que a pessoas como eu, aquilo é também o nosso lugar. E todos os dias eu luto pela investigação que faço, pela forma como estou no ensino-aprendizagem, na sociologia, nos diferentes ciclos, para mostrar a estudantes com origens idênticas à minha, que a universidade também é o seu lugar, também é o lugar dessas pessoas, desses estudantes, dessas mulheres, desses jovens e dessas jovens. E como era o curso de sociologia na altura que você fez? Você cursou? O curso foi fundado pelo professor António Teixeira Fernandes, que era o professor catedrático do Departamento de Sociologia, que fundou na Universidade do Porto, nesse ano 1983-84, a licenciatura em Sociologia. Portanto, eu posso inclusivamente dizer que a minha carreira académica está muito associada a uma cronologia encetada pelo professor Teixeira Fernandes na Universidade do Porto e na Faculdade de Letras, e também é com muita honra que eu evoco o nome do professor Teixeira Fernandes, porque na verdade ele não só abriu portas a pessoas como eu, que puderam trabalhar, ensinar e investigar na área da Sociologia, no Departamento de Sociologia, como de facto na altura teve um enorme sentido de visão. Ele apostou num conjunto de docentes, na altura todos muito jovens, e criou a Escola de Sociologia na Universidade de Porto, o Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, a Revista de Sociologia da Universidade do Porto, e eu tive a honra de testemunhar e de alguma forma contribuir humildemente, não é, com o meu trabalho e com os estudos e as investigações que também fui produzindo ao longo dos anos para a instituição da Sociologia e a institucionalização da Sociologia na Universidade do Porto.
entrada na Em sociologia? entrada, pronto, eu tinha uma boa média no 12º ano de escolaridade, portanto eu entrei no curso, encontrei um curso muito peculiar, uma turma, notem que uma turma em que tinha pessoas muito jovens como eu e outras pessoas mais maduras, que já tinham até experiência política, também muito marcadas pelo 25 de Abril de 74, e o curso, claro que eu fiquei deslumbrada, porque, em primeiro lugar, encontrei professores que já eram uma referência na altura, para além do professor António Teixeira Fernandes, o professor Madureira Pinto, o professor José Esteves, depois um corpo jovem na altura de docentes, que ainda está e que também contribuiu grandemente para a consolidação, desde o professor Carlos Gonçalves, a falecida Dulce Magalhães, a Helena Vilaça, o professor José Azevedo, e depois o curso foi crescendo e agregando, digamos assim, os estudantes que se distinguiam pelas melhores classificações no final de cada fornada, digamos assim. E, portanto, o que é que eu posso dizer? Na altura o curso tinha uma duração de 4 anos, tinham seminários de investigação para a conclusão da licenciatura e, portanto, eu senti-me muito privilegiada porque a formação tinha muita qualidade, apesar do curso estar a arrancar e eu ter feito parte do primeiro ano do curso nesse período. Claro que depois o curso foi crescendo, eu acabei o curso e ingressei como docente, como assistente convidada, porque era assim que todos na altura começávamos a carreira, e assim sucessivamente o curso, muito por influência do professor Teixeira Fernandes, que foi seu diretor durante muitos anos, foi absorvendo os melhores estudantes de cada ano, ao ponto de hoje termos um corpo docente todo altamente qualificado, com carreira académica e provas académicas realizadas, não é? Portanto, há poucos anos, digamos há 31 anos, este é o tempo, digamos assim, em que estou já como docente a trabalhar na Faculdade de Letras no Departamento de Sociologia. Na altura éramos todos muito jovens, hoje já estamos a caminho da maturidade e, portanto, o departamento idem, não é? Portanto, já está, digamos assim, numa fase de rejuvenescimento que é tão desejada, no nosso caso, como praticamente em toda a universidade do país, em todas as universidades do país. Voltando ainda à tua formação e ao teu ingresso, foi de imediato que ingressaste como assistente quando terminaste a tua licenciatura, ou houve ali algum interregno entre o tempo da licenciatura e o ingresso como assistente? Não houve, porque de facto eu acabei o curso em julho, portanto no final do ano letivo, e depois, curiosamente, abriu um concurso para a secção de Ciências da Educação lá na minha faculdade e, portanto, eu concorri. Não sabia que ia abrir concurso também para o Departamento de Sociologia. Na altura, eu concorri à secção de Ciências da Educação, portanto, eu queria fazer uma carreira na universidade e uma carreira académica, portanto, eu desejava ser docente no ensino superior e concorri e fui selecionada para a secção de Ciências da Educação por um professor catedrático que também tenho muita estima. Ele tinha sido meu professor em Filosofia Social, que era uma cadeira que nós tínhamos também no curso, e fui selecionada. Para minha surpresa, depois sou contactada pelo professor Teixeira Fernandes a dizer: então optou pela secção de Ciências da Educação e nós vamos abrir concurso e não se vai candidatar. E eu respondi-lhe: professor, mas eu não sabia se vai abrir concurso, eu concorro a Sociologia, e assim fiz, concorri e acabei por desistir do lugar na secção de Ciências da Educação e ingressei imediatamente
no Departamento de Sociologia, portanto eu acabei o curso em julho de 1984 e a 12 de janeiro de 1990 estava a assinar o meu primeiro contrato com a Faculdade de Letras como assistente estagiária, portanto, e aí... Terminaste em 89. Exatamente, desculpa, em 1989. E, portanto, em janeiro de 1990, estava, digamos, a começar a minha carreira como assistente estagiária. Curiosamente, para substituir o nosso colega Paulo Pedroso, que tinha estado algum tempo também como docente no nosso departamento, mas depois foi para o ISCTE, abriu lugar no ISCTE e portanto deu-se este concurso e eu acabei por concorrer e ainda bem que optei pelo Departamento de Sociologia e estou muito feliz por ter feito essa escolha. Olha, Isabel, estavas a falar... Sim, Celso? Não, era uma dúvida, porque assistente estagiária só, eu sei que já surgiu em outra entrevista, mas não é... Já é um emprego, vamos dizer, permanente, ou é temporário ainda? Na altura, a carreira universitária estava estruturada desta forma. Nós tínhamos acesso ao ensino, na carreira no ensino superior, começando por esta categoria. Hoje só se entra sendo já para o lugar de professor auxiliar com o doutoramento. Nesta altura não, nós entrávamos como assistentes estagiários, tínhamos 5 anos, 3 anos, se não me falha a memória, para prestar provas de aptidão pedagógica e capacidade científica. Recordo que na altura em que eu fiz estas provas não existia ainda mestrado na área da Sociologia, foi no ano seguinte, em 95, que abriu o primeiro mestrado, precisamente aí em Lisboa, creio que foi no ICS, e portanto eu tive que fazer provas de aptidão pedagógica e capacidade científica. E, portanto, eu lembro-me perfeitamente disto porque a minha carreira académica foi muito realizada par a par ao nascimento dos meus filhos. Eu sabia que não podia perder tempo e isto veio muito desta mensagem que a minha mãe me passou toda a minha vida. Tu tens de trabalhar muito, tu tens de gostar muito para teres o teu lugar ou conseguires o teu lugar. E portanto, eu ingressei em 1990, sabia que antes do nascimento do meu filho, porque entretanto engravidei, que foi em março de 94, eu tinha que ter concluído as minhas provas de aptidão pedagógica e capacidade científica. E assim foi. Eu entreguei as provas em junho de 94, entreguei as provas em janeiro, fevereiro de 94 e o meu filho nasceu, meu primeiro filho, em março de 1994. E como foi, Isabel, conciliar maternidade com vida profissional e acadêmica? Porque para muitos que entrevistamos, né, nesse projeto no Brasil também, às vezes é uma situação difícil, ou não? Não foi assim? É muito desafiador. Como eu disse, as minhas primeiras provas coincidiram, eu fiz tudo para entregar antes do nascimento do meu filho, e portanto ele nasceu em março, eu defendi-as em junho, e o meu doutoramento eu fiz tudo para as entregar também, portanto a minha filha nasceu em 97 e portanto eu articulei aqueles 5 anos que eu tinha depois do nascimento do meu filho para fazer as minhas provas de doutoramento. E portanto eu lembro-me que eu tive uma orientadora extraordinária, a Ana Nunes de Almeida, e portanto, quando engravidei da minha filha, eu estava a entrar como equiparação a bolseira para fazer a minha tese de doutoramento, não é? E a Ana Nunes de Almeida dizia-me assim, ela também uma mulher que tem 3 filhos, dizia-me assim na altura: Isabel, não te preocupes, a gente descansa dos filhos com a tese e descansa da tese com os filhos, portanto vais conseguir fazer tudo. E assim foi, porque apesar de ser difícil, notem, eu digo isto com alegria, porque eu nunca abdicaria de ser mãe por causa da tese ou por causa das provas académicas.
os filhos ficam para toda a vida e as provas são aquele momento. Claro que nos abrem muitas portas, sobretudo em termos das possibilidades de trabalho colaborativo que o facto de eu ter realizado as minhas provas de doutoramento me abriram. E para mim isso foi o grande retorno de ter realizado as provas de doutoramento, para além da satisfação imensa em termos de realização pessoal e científica, de ter conseguido estudar aquele objeto em 1990, portanto numa década em que pouco trabalho existia em Portugal sobre a violência doméstica. Mas voltando às questões da conciliação, da minha experiência, o que eu percebo também no contacto com outras mulheres, é que os filhos disciplinam-nos muito. Nós percebemos muito cedo que não temos todo o tempo do mundo para fazer a tese. E, portanto, nós temos que ser muito disciplinadas, porque sabemos que hoje conseguimos trabalhar na tese porque nenhuma criança está doente. Amanhã não sabemos se vamos conseguir trabalhar na tese. E, portanto, a mim os filhos vieram-me disciplinar muito e imprimir, digamos, aproveitar todo o tempo de trabalho, tentando, claro, não vou dizer que não houve custos, não vou dizer que foi tudo um mar de rosas, não foi, mas eu acho que os meus filhos também cresceram a perceber que tinham uma mãe que trabalhava e que não podia deixar de trabalhar. E, portanto, eu acho que esse foi também um bom exemplo que lhes transmiti. Tiveste condições de apoio de um contexto familiar, da comunidade, porque tiveste onde deixar os filhos. Como é que foi essa logística já agora? Sim, sim. Os meus filhos desde muito cedo foram para o infantário. E, portanto, eles cresceram em infantários, em creche, infantário, apanharam todas as doenças que tinham que apanhar em contexto de infantário, mas também criaram imunidades. Mas, como eu disse, a minha mãe foi uma mulher extraordinária e continua a ser, que felizmente ainda está connosco, e eu sabia que naqueles momentos em que eles estavam doentes, em que eu precisava que ela fosse ao infantário apanhá-los, ela estava disponível. Ela trabalhou muitos anos, sempre, mas essa retaguarda foi essencial, e ela foi e tem sido uma avó extraordinária, tal como eu também tive uma avó extraordinária. E, portanto, essa retaguarda familiar foi muito importante. Mais uma vez, ela esteve sempre lá a motivar, sempre lá a descomplicar. Sim, e esse é outro traço que eu herdei muito da minha mãe. Os problemas são para se encontrar soluções e, portanto, nós muito cedo aprendi, eu costumo dizer isto, desde a morte do meu pai, aprendi que só há duas vias, seguir em frente ou seguir em frente. E, portanto, com a minha mãe, isso também resultava muito quando as crianças estavam doentes, eu sabia que podia contar com ela, e isso é de facto uma ajuda fantástica. Portanto, as mulheres que não têm essa retaguarda familiar têm uma vida muito mais complicada, sem dúvida. Tanto aqui à tua carreira, Isabel, à tua investigação, aos interesses que já referiste, talvez nos possas agora falar um pouco mais sobre esses temas de pesquisa e desde logo aquele seminário de investigação com o qual terminaste a tua licenciatura. Já nessa altura fizeste pesquisa associada, próxima dos temas que depois te interessaram, nomeadamente para as provas, para o doutoramento, etc.? Esse seminário de investigação, curiosamente, ele foi supervisionado por um professor que também foi uma figura importante na fundação do curso de Sociologia lá na Faculdade de Letras, que foi o professor Custódio Gonçalves, era antropólogo. E curiosamente, nessa altura eu ainda não pensava nos temas que depois vim a trabalhar para a tese de doutoramento, mas trabalhei a questão do trabalho, passa a redundância, estudei a questão do trabalho infantil, nomeadamente no setor do calçado em Vila da Feira. E, portanto,
como eu costumo dizer, mais já nessa altura os grupos vulneráveis me chamavam a atenção e, portanto, eu tinha uma grande atenção relativamente a estes temas de investigação. A Vila da Feira é um concelho em que tem muita indústria do calçado e nomeadamente, que usava muita mão de obra infantil, quer, por exemplo, para as rolhas, não é, de cortiça, porque também tem um foco importante nessa área, nesse setor de atividade, quer para os sapatos, um tipo de sapato que é cozido à mão e, portanto, as famílias muitas vezes levam esse tipo de materiais para casa e colocavam as crianças a colaborar nessas tarefas. E, portanto, o meu seminário de investigação foi sobre o trabalho infantil em alguns setores de atividade em Vila da Feira. Mas como é que te orientaste para a família e em que medida é que isso se associou às disciplinas que tu lecionavas? Podes fazer essa... Sim, sim. Eu comecei a carreira como docente a lecionar Sociologia da Família e da Juventude. Portanto, eu fui substituir o colega Paulo Pedroso, que lecionava essa unidade curricular, e metodologias de investigação. E, portanto, o meu interesse pela área da Sociologia da Família começou aí, foi sendo aprofundado e logo para as minhas provas de agregação decidi estudar a família no discurso político da atualidade. Provas de aptidão. Provas de aptidão pedagógica e capacidade científica. Fiz o relatório pedagógico sobre a metodologia do inquérito questionário, que é, digamos assim, as metodologias de investigação, a sociologia da família, envelhecimento. Mais recentemente tenho também trabalhado as questões do trabalho feminino, da saúde ocupacional. Digamos, são temas, digamos assim, que desde muito cedo eu comecei a ter um enorme interesse do ponto de vista sociológico e a procurar, digamos assim, a trabalhar com estas categorias sociais vulneráveis, tentando perceber como é que a acumulação ou a co-ocorrência de vulnerabilidades contribui, digamos assim, para a exclusão destas categorias sociais dos processos e da estrutura de oportunidades. Isto foi sempre uma preocupação que me acompanhou desde essa data até, digamos assim, tempos mais recentes, e os meus projetos andam muito à volta dessas áreas temáticas e de investigação. Atualmente estou, por exemplo, a coordenar um projeto que foi agora financiado no Gender Research for Covid pela FCT, que digamos assim, tenta perceber quais são os riscos para a saúde e de precariedade entre as trabalhadoras do setor dos serviços de limpeza em tempo de pandemia. Até à data, eu acho que ninguém se tinha lembrado de estudar as trabalhadoras dos serviços de limpeza e a sua exposição ao risco em contexto pandémico. E, portanto, mais uma vez, nas margens, tentando trazer para dentro da sociologia as experiências de acumulação, de vulnerabilidades e também de exclusão de oportunidades destas categorias profissionais, neste caso, estas mulheres, que são absolutamente cruciais em contexto pandémico, porque nós, para trabalharmos em contextos higienizados, elas ainda chegaram lá primeiro do que todos nós. Muito bem. Isabel, neste teu percurso, pela sociologia, pela pesquisa, tens, até por algumas destas tuas temáticas, como acabaste agora de referir, tens tido a oportunidade de cruzar com algumas áreas disciplinares e, portanto, promover aqui projetos na linha da interdisciplinaridade, seja com outros colegas da tua universidade, seja com outros colegas noutras universidades de outros países. Queres falar agora dessas várias oportunidades? Sim, desde muito cedo eu percebi, até pela área específica de investigação que tinha escolhido para a minha tese de doutoramento, a violência doméstica, precisamente entre famílias de diferentes meios socioprofissionais. Portanto, eu estudei este fenómeno, digamos assim,
em famílias de pescadores, em famílias operárias e em famílias de agricultores. Portanto, digamos assim, contextos que estão na base da estrutura social. Não que o fenómeno não ocorra nas famílias com mais recursos e capitais, digamos assim, socioculturais, mas porque, lá está, movida sempre por este interesse, no sentido de perceber como é que estas famílias destes contextos sociais lidam com este problema social, no fundo. E, portanto, desde muito cedo eu procurei uma orientadora fora da universidade, uma orientadora fora da Universidade do Porto, como eu referi já, a professora Ana Nunes de Almeida, que na altura acolheu muito bem o tema, em 1990, numa altura em que havia ainda pouca investigação sobre esta problemática, e a partir daí toda a minha carreira foi feita com projetos colaborativos, com pessoas de outras faculdades dentro da Universidade do Porto, mas também de outras faculdades fora do país, nomeadamente Galiza, Madrid, portanto, universidades Salamanca, Brasil, nomeadamente a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Católica de Salvador, a Universidade de Campina, portanto, grande, portanto, e mesmo na Universidade do Porto, trabalhei sempre com pessoas que, notem, da área da engenharia, muito, nomeadamente na área da saúde ocupacional, de saúde e segurança ocupacional, e na área da saúde pública. Sempre fiz pontes com áreas disciplinares, porque trabalhei sempre objetos para cuja análise e compreensão eu precisava deste trabalho multidisciplinar e deste olhar inter e multidisciplinar. Por exemplo, hoje trabalho muito com os colegas da engenharia, estou envolvida em projetos porque entendem que, por exemplo, o meu contributo, quer do ponto de vista do conhecimento na área da sociologia do género, na área do trabalho feminino, das questões da precariedade, que é relevante, por exemplo, para percebermos algumas, por exemplo, a questão e a mitigação do risco em termos de saúde ocupacional, de segurança e saúde ocupacional, e muito com a saúde pública, nomeadamente o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, em que tenho colaborado, por exemplo, um último projeto meu que foi financiado, coordenado por mim, porque participou uma equipa muito grande e, portanto, o projeto é de todos e de todas que o construíram e nele trabalharam. Um projeto em que nós estudamos as determinantes socioeconómicas e de saúde no abuso de idosos e, portanto, basicamente o que nós fizemos durante 4 anos foi analisar a população idosa que faz parte de uma coorte populacional que é gerida pelo Instituto de Saúde Pública e praticamente fizemos questionários a 700 idosos, 45 entrevistas e tentámos compreender as determinantes sociais de saúde, no fundo de risco de abuso dessa população idosa que faz parte dessa coorte, e foi uma equipa muito grande, multidisciplinar, com pessoas da saúde pública, da nutrição, da psicologia e pelo menos com 8 bolseiros. Portanto, também estes projetos para mim são importantes porque criam emprego científico, formam, na minha opinião, estudantes que depois poderão prosseguir carreira e sair mais qualificados. Tens conseguido mobilizar estudantes de Sociologia para trabalharem nesses projetos? Como é que tem sido o recrutamento das novas gerações das várias áreas? Tenho tido sempre essa preocupação. De resto, quando estou a preparar uma candidatura, às vezes digo assim, bom, podias parar um bocadinho, mas o meu foco também é
a formação das novas gerações, criar oportunidades de emprego e pelo menos durante 4 anos dar alguma estabilidade aos talentos, porque de facto nós temos estudantes tão competentes a saírem dos nossos cursos, no nosso, mas também por todo o país, e portanto dar oportunidades de qualificação a esses estudantes. E portanto a minha preocupação é ter sempre nas equipas. Portanto, a minha preocupação, como eu estava a dizer, é trazer sempre, dar oportunidades em termos de bolsas a estudantes da Sociologia. Eventualmente, às vezes o que acontece é também darmos oportunidades quando o projeto é multidisciplinar e envolve unidades de investigação distintas, também dar oportunidades a estudantes dessas áreas. Por exemplo, no último projeto, o ARMED, fizemos isso. Nós tivemos pelo menos 1, 2, 3, 4 bolsas nesse projeto. 3 dessas bolsas foram para estudantes mestres em Sociologia. Uma dessas bolsas foi para uma estudante do mestrado em saúde pública, também excelente. E, portanto, também assim, criámos um contexto de polinização, digamos assim, em que estes estudantes com formações disciplinares diferentes acabam por contactar e, num trabalho colaborativo, cruzar competências e aprendizagens. Num projeto que submeti no último concurso, espero ser bem sucedida, fiz a mesma coisa. Portanto, nós temos previstas, por exemplo, 2 bolsas para estudantes de doutoramento na área da Sociologia e uma bolsa para estudante de doutoramento na área da saúde pública ou da saúde ocupacional. E, por exemplo, este projeto já o submeti, estamos todos à espera, mas em parceria com o INEGI Laeta, que é um laboratório, digamos assim, um grande centro de investigação sediado na Faculdade de Engenharia e com quem também tenho, digamos, o prazer de trabalhar e de colaborar. Nunca perdendo a minha identidade de socióloga e a minha afiliação ao Instituto de Sociologia, no qual estou desde a sua fundação. Portanto, eu sou uma mulher que tenta criar bolsas de oxigênio, que tenta abrir portas, abrir janelas, mas também criar oportunidades de trabalho aos sociólogos recém-formados em áreas tão críticas e importantes como é a saúde pública, a própria engenharia, que vai conhecendo o trabalho que os sociólogos fazem e o contributo que a sociologia pode levar a temas e áreas de investigação também muito relevantes e nas quais eles investigam. Ainda há dias fui mais uma vez convocada para um projeto, portanto, uma candidatura às bolsas Marie Curie, e portanto aqui a ideia é, mais uma vez, este cruzamento, criar oportunidades a estudantes de Sociologia, mas também na área da engenharia, pensando aqui em modelos de mitigação de riscos em contexto de saúde ocupacional e saúde pública. Pronto. Muito bem. Isabel, creio que já explanaste, deste uma ideia muito clara sobre como tens estado na sociologia, na pesquisa, na valorização desta área disciplinar nessa relação com outras áreas. Tens também dado um contributo muito importante a nível institucional, desempenhando cargos e, digamos, contribuindo para a história do que tem sido a sociologia e as instituições que a desenvolvem aí na Universidade do Porto, ou até mesmo na tua universidade, outros cargos para além do teu papel de socióloga. Queres também falar disso? O que é que são as funções que tens desempenhado, os contributos que tens dado na sociologia ou a nível da tua carreira académica? Sim, agradeço a oportunidade. Eu desde que entrei, digamos assim, no Departamento de Sociologia, na Faculdade de Letras, e de resto, já como estudante, eu sinto desde sempre uma forte identidade e identificação com a instituição.
E, portanto, para mim, desde sempre, a minha carreira científica sempre foi realizada par a par com a minha colaboração em cargos de gestão. Eu, recém-doutorada, fui diretora do meu departamento entre 2004 e 2008, fui diretora da licenciatura em Sociologia, participei em inúmeras comissões na faculdade, estive em todos os órgãos de gestão, desde o Conselho Pedagógico, a coordenadora do Conselho Científico, fui vice-presidente do Conselho de Representantes, fui subdiretora da faculdade entre 2014 e janeiro de 2019, agora sou presidente da Comissão de Ética, estou envolvida em inúmeras comissões na minha faculdade e na universidade, e portanto eu acho que para mim só faz sentido estar na instituição plenamente. Não que eu me sinta uma super mulher ou que pense que tenha estruturado a minha carreira muito focada no currículo. Não podem fazer essa acusação, acho eu, porque todos nós sabemos aquilo que é valorizado e a gestão não é tão valorizada como outras vertentes à luz do Estatuto da Carreira Docente. Mas eu sinto muita honra em estar na Universidade do Porto e acho que se a instituição confia no meu trabalho e no valor que eu posso acrescentar do ponto de vista da gestão, e eu acho que tenho que contribuir. E sempre tive muito gosto em trabalhar nestes cargos que enumerei e sempre tentei desempenhá-los com o maior sentido institucional e o maior sentido de responsabilidade. Por outro lado, para mim foi uma enorme aprendizagem, porque de facto nós no desempenho de cargos de gestão temos uma visão por dentro da instituição que não temos até à altura em que nos envolvemos nestes cargos. Portanto, tornamos-nos também pessoas mais experientes, mais compreensíveis das dificuldades que, na verdade, todos os colegas, docentes e investigadores experimentam ao longo da sua carreira e, de alguma forma, sou movida por aquela ilusão tipo Dom Quixote, não é? De que poderei, de alguma forma, contribuir positivamente para o reconhecimento das condições de trabalho dos nossos colegas e a valorização das experiências de todos e de todas. Essa sempre foi uma grande preocupação que eu tive ao longo da minha vida, foi tratar os colegas, docentes, investigadores, funcionários, técnicos, com maior respeito e com maior sentido de igualdade, ou seja, tentei sempre nunca colocar ninguém em desvantagem. E pronto, mas as pessoas é que poderão julgar, não é? Esta é a minha autoperceção, mas sempre fui movida por esta preocupação. Muito bem. E além disso, também estou a recordar que deste contribuições para a direção da Associação Portuguesa de Sociologia. Sim, é verdade, foi uma experiência maravilhosa, que recordo sempre com muita saudade. Foi ainda numa fase inicial pós-doutoramento e tive a oportunidade, na altura a direção da APS esteve a cargo da Anália Torres, da professora Anália Torres, da equipa fazia parte o Luís Batista, o Pedro Vasconcelos e eu. Portanto, foi uma experiência fantástica, uma aprendizagem fantástica e, sobretudo, dessa experiência ficaram amizades duradouras. Nós brincávamos muito e não sei se depois podem omitir isto da gravação, porque na equipa éramos 3 escorpiões e um Capricórnio, a Anália. E os 3 escorpiões entendiam-se lindamente, o Pedro Vasconcelos, eu e o Luís Batista, de forma que nós trabalhamos com muito empenho, muito gosto, numa altura de afirmação da sociologia
E é com muita saudade que eu recordo esse tempo. Ainda hoje sou sócia da APS, sou a sócia 335 e conto continuar sócia enquanto me mantiver profissionalmente ativa. Tá bom, Isabel. Nós sempre temos a curiosidade de perguntar aos nossos entrevistados que livro, enfim, que obra lembraria, né, assim, como muito mais marcante na sua trajetória, alguma leitura, algum momento que tenha sido de muito impacto. O que é que lhe vem à mente? De um sociólogo português. Qualquer livro? Qualquer. É difícil, porque por exemplo, ao longo da minha formação, e não é pelo Firmino estar a assistir, mas a tese de doutoramento publicada pelo Firmino, de facto, é uma obra que incontornável, não é? Todos, ao longo da nossa formação, nós no curso líamos Firmino da Costa, é uma obra de referência. Depois, notem, há muitos trabalhos pelas sociólogas que eu considero fundadoras da sociologia da família em Portugal. A Dores Guerreiro, a Anália Torres, a Karin Wall, a Virgínia Ferreira. Portanto, notem, a Ana Nunes de Almeida, a minha formação fez-se muito a ler as obras destas sociólogas. A Engrácia Leandro, certo? E depois, para além do Firmino, os trabalhos do João Ferreira de Almeida, do professor Madureira Pinto, do professor Teixeira Fernandes, que ainda hoje com 80 anos continua a publicar, do professor Machado Paes, José Machado Paes, do Arriscado Nunes, né? Do professor Boaventura Sousa Santos. Mas reparem, todos estes sociólogos foram e continuam a ser nas unidades curriculares que eu leciono, todos eles têm obras, digamos assim, que são referências incontornáveis na área da sociologia da família, da sociologia da vida cotidiana, da sociologia do trabalho, etc. Portanto, eu tenho mesmo muita dificuldade em identificar uma obra ou referir o título de uma, mas posso fazê-lo se fizerem mesmo questão disso, mas como disse, o trabalho de Firmino da Costa não é por ele estar aqui, nem contava que ele estivesse, tem um lugar muito especial na minha formação e continua, embora eu trabalhe na área da sociologia da família, por exemplo, para os estudantes de metodologias e técnicas de investigação, é sempre uma obra que eu recomendo a sua consulta. Assim como os trabalhos do professor Madureira Pinto, os textos dele sobre a metodologia e epistemologia das ciências sociais. Não sei se respondi à questão. Não, respondeu. Ótimo. Muito bem. Bom, por mim foi ótimo. Temos uma abrangente da sua trajetória. Não sei se Dores ou Antônio tem mais alguma. Foi ótimo. Então, ou se a Isabel lembra de algo que não. Só se a Isabel ainda quiser acrescentar algo que tenha ficado por mencionar. Bom, basicamente, acho que posso dizer que, sei lá, hoje, claro, com alguma maturidade acumulada, eu continuo, digamos, a olhar para a frente e a sentir o mesmo entusiasmo pela atualização, pela procura de conhecimento, pelo envolvimento em projetos, em oportunidades de formação, mas também muito em envolver os estudantes e em contribuir de alguma forma para a sua formação e prosseguimento da sua formação em circunstâncias de menos precariedade, porque isso também é algo que me preocupa, a consolidação das carreiras, dos colegas que entram agora na carreira
universitária, mas também criar oportunidades de trabalho para os estudantes mestres ou doutorandos em Sociologia em condições de dignidade. Por outro lado, sempre esta preocupação em tratar, não, digamos, tratar os colegas, os docentes em situação de igualdade, respeitando os direitos fundamentais e as garantias de todos e de todas. Esforço-me por isso. Talvez nem sempre consiga. Não, ótimo, Isabel, sem dúvida. É sempre uma preocupação que tenho presente na minha relação de trabalho e na minha relação com os colegas, sejam eles docentes, investigadores, colaboradores, técnicos, ou, no fundo, com todas as pessoas com quem tenho tido o privilégio ao longo dos anos de me cruzar e a oportunidade de trabalhar. Mas também de construir relações de amizade e de afeto, porque isso para mim, digamos, é o que nós, digamos assim, também recebemos de mais gratificante de 30 anos de trabalho dedicados à Universidade do Porto. Muito bem, Isabel. Muito obrigado mais uma vez, Isabel. Eu é que agradeço.